O ano é 1942. O vento sopra como navalhas sobre as planícies congeladas do leste europeu. Entre colunas de fumaça e cidades em ruínas, o fronte soviético parece desmoronar. As chamas da guerra devoram tudo: casas, sonhos e até o senso de humanidade. As estradas, antes cheias de vida, agora são trilhas de desespero. Mulheres puxam crianças cobertas de neve, velhos arrastam carroças com os restos do que foi uma vida. Atrás deles, ecoa um som metálico, pesado, constante. O trovão das divisões Panzer avança, engolindo tudo no caminho. Cada amanhecer traz uma nova derrota. Kiev, Smolensk, Kharkov, cidades que um dia foram símbolos de orgulho soviético, agora são apenas nomes riscados em mapas cobertos de sangue. O céu permanece negro, coberto de fumaça, e o ar é uma mistura sufocante de óleo queimado e carne humana. Os soldados soviéticos, mal vestidos e famintos, cavam trincheiras em solo congelado. Muitos não têm botas. Outros dividem um único fuzil entre dois homens. Quando um cai, o outro pega a arma. E assim, a guerra continua. Uma guerra de carne contra aço. O som seco das metralhadoras MG-42 ecoa como trovões demoníacos. Fileiras inteiras caem antes de dar 2 passos. E mesmo assim o comando ordena: avancem. Há medo em todos os rostos. Medo do inimigo à frente e medo ainda maior do inimigo atrás. Porque, à retaguarda, há homens com ordens de atirar em qualquer um que recue. São os destacamentos da NKVD, a polícia política de Stalin. Sua função não é lutar contra os alemães, é manter o exército soviético em movimento, à força, se necessário. Atrás de cada linha, há um pelotão de observadores com rifles apontados para seus próprios camaradas. Um passo para trás pode significar uma bala na nuca. O medo da metralhadora alemã é terrível, mas o medo da punição soviética é absoluto. Desertar não é mais uma opção, é uma sentença de morte. O soldado soviético está preso entre 2 infernos, a frente que o destrói e o Estado que o consome. E é neste abismo que surge algo novo, algo ainda mais cruel que o próprio inimigo. Em meio ao colapso, Stalin precisa de uma solução. Seus generais falam em disciplina, mas o ditador pensa em punição. Surge a ideia dos batalhões penais, unidades formadas por desertores, ladrões, covardes e oficiais punidos. Homens que, aos olhos do regime, já estão mortos. Sua missão: morrer novamente, mas de forma útil. Esses batalhões não lutam pela glória da pátria, nem pela bandeira vermelha. Lutam pela única coisa que lhes resta: uma chance mínima de viver. Se sobreviverem a 6 meses de combate ativo, suas penas serão apagadas. Se morrerem, ao menos terão lavado sua culpa com sangue. E assim, das sombras do desespero, nascem os Strafniki, os homens sem nome, sem farda e sem esperança. São fantasmas dentro do próprio exército. Recebem uniformes rasgados, rifles velhos e ordens impossíveis. São lançados nas frentes mais mortais, enviados à frente das tropas regulares como isca humana. O lema é simples e brutal: através do sangue, você limpará sua culpa. Nas margens congeladas do Volga, enquanto o vento corta como navalhas e o som dos canhões cobre o horizonte, uma nova era de terror começa. Uma guerra dentro da própria guerra. E o que Stalin criou naquela noite sombria de julho de 1942 logo se tornaria um dos capítulos mais desumanos da história militar moderna. Mas o que viria a seguir tornaria o inferno ainda mais real, porque os batalhões penais ainda não haviam sido testados, e quando fossem, o mundo inteiro entenderia o verdadeiro significado da palavra sacrifício. Nas semanas seguintes à Ordem 227, o famoso decreto de Stalin, nem um passo atrás, o fronte soviético mergulha num silêncio pesado. Os generais sabem o que aquilo significa. Nenhum homem pode recuar, nenhum exército pode ceder. Cada passo atrás será pago com sangue. Em toda a União Soviética, ordens são expedidas para reunir aqueles considerados indignos, desertores, prisioneiros, ladrões, até oficiais rebaixados. E dos gulags, das prisões e das trincheiras, uma nova legião começa a tomar forma. São os batalhões penais, os Strafbat. Ninguém fala seus nomes.
Ninguém quer saber quem eles foram. Cada um é um número, uma sentença. Quando chegam ao ponto de reunião, encontram uma cena que mais parece saída de um pesadelo. Pilhas de uniformes rasgados, sem insígnias, sem bandeiras, sem símbolos de honra. Apenas trapos costurados às pressas, manchados de sangue seco e graxa. Os oficiais os encaram com desprezo e também com medo. Eles são o reflexo do que qualquer soldado pode se tornar se falhar. O comandante lê em voz alta, com tom burocrático e frio. Se sobreviverem 6 meses de combate, suas penas serão apagadas. Se morrerem, serão lembrados como soldados que cumpriram o dever. A frase cai no ar como uma sentença. Muitos riem nervosos. Outros apenas olham para o chão. Todos sabem o que aquilo realmente significa. Ninguém viverá 6 meses. Os homens recebem fuzis velhos, alguns ainda da Primeira Guerra. Muitos sem baioneta, outros com coronhas rachadas. Alguns recebem apenas paz, esperando que quando um camarada cair, possam tomar sua arma. A ração é mínima, as botas furadas. Alguns amarram trapos nos pés para suportar o frio. O chão, coberto por gelo e lama, gruda nos sapatos como se tentasse prendê-los ali para sempre. À medida que a noite cai, o vento sopra com força. As sombras se estendem sobre o acampamento. Ninguém fala. Um deles, com o rosto coberto de cicatrizes, sussurra: melhor morrer na frente do que ser fuzilado pelas costas. Os outros permanecem em silêncio. O medo é coletivo, mas há também algo que pulsa, uma centelha primitiva, um instinto de sobrevivência. Quando o amanhecer chega, o comandante dá a ordem. Avancem. Nenhum discurso, nenhuma promessa de glória, apenas a certeza da morte. Os Strafnik marcham em direção ao fronte, atravessando campos congelados e aldeias destruídas. Ao longe, o som da artilharia cresce, um rugido metálico que faz o chão tremer. O céu branco e sujo de fumaça parece desabar sobre suas cabeças, e então o inferno começa. O estalo seco das metralhadoras MG-42 corta o ar como uma serra. Homens caem aos montes, despedaçados. O sangue se mistura à neve. Cada passo é um desafio à própria razão. Os que sobrevivem se jogam ao chão, pegam os rifles dos mortos e continuam. Não há estratégia, não há tática, apenas corpos lançados contra o impossível. Por trás deles, as companhias de bloqueio da NKVD observam, frias, imóveis. Qualquer um que hesite recebe um tiro nas costas. O medo do inimigo já não é o maior. É o medo dos próprios compatriotas. Um soldado tropeça e cai, gritando. Outro, desesperado, tenta puxá-lo, mas recua ao ouvir o som do disparo atrás de si. O homem ferido é silenciado com uma bala. Em poucas horas o ataque é esmagado. Dos 700 que partiram, menos de 60 retornam. O relatório oficial será simples. Missão cumprida, perdas aceitáveis. Nenhum nome, nenhum rosto, nenhuma lembrança. Mas algo muda naquele dia. Os alemães, ao recolherem os corpos, ficam em silêncio. Um oficial anota em seu diário: eles vieram em ondas, gritando, sem cobertura, sem lógica. Pareciam mortos que se recusavam a cair. E o que começou como um castigo, logo se tornaria uma tática. Stalin percebeu que o terror funcionava, e as ondas humanas estavam apenas começando. O inverno de 1943 cai sobre o fronte como uma maldição. As temperaturas despencam abaixo de 30 graus negativos. O ar é tão denso que corta os pulmões. E mesmo assim, os batalhões penais continuam a ser formados, um após o outro, como se o próprio inferno tivesse encontrado uma fábrica. Em cada nova ofensiva, são os primeiros a avançar. Sempre os primeiros, sempre os que morrem primeiro. Na planície branca e desolada diante de Kursk, um novo grupo de condenados recebe ordens para atacar uma colina fortificada. Nenhuma artilharia de apoio, nenhum tanque. Apenas a palavra de um major que nunca viu o campo de batalha de perto. Ele levanta o megafone e grita: pelo povo, pela pátria, avançar. A resposta é o silêncio. Os homens olham uns para os outros com o olhar vazio de quem já enterrou a alma. Então, um deles, um ex-prisioneiro de rosto jovem e sujo de fuligem, murmura: melhor morrer andando do que ajoelhado, e começa a andar. O resto segue. O som que vem a seguir é indescritível. O rugido das metralhadoras alemãs ecoa como um trovão de aço.
As rajadas cortam o ar com precisão quase matemática. Os corpos caem, um atrás do outro, tingindo a neve de vermelho. Os que ainda respiram rastejam, empurram-se, disparam tiros cegos, levantam-se e são derrubados outra vez. Os médicos não conseguem acompanhar. Muitos fingem estar mortos para escapar do próximo ataque. A cada ofensiva, a linha soviética avança alguns metros, metros comprados com centenas de vidas. Os generais anotam os números friamente. Progresso satisfatório. Nenhum deles fala dos rostos, dos gritos, dos olhos sem pálpebras de medo. As ordens continuam chegando. As colinas são conquistadas, perdidas e reconquistadas. Os batalhões penais deixam rastros de cadáveres em cada passo. E ainda assim há algo de sobrenatural na resistência daqueles homens. Mesmo sem esperança, continuam lutando. Mesmo sabendo que são descartáveis, continuam avançando. Não por Stalin, não pela bandeira vermelha, mas por orgulho, por provar ao destino que ainda são humanos. No alto de uma trincheira coberta de gelo, um oficial alemão observa pelo binóculo e balança a cabeça em descrença. Eles não são soldados, diz. São condenados que se recusam a morrer. Alguns sobrevivem, muito poucos. Quando a guerra termina, eles são libertados. Mas a liberdade não traz consolo. Ninguém os recebe, ninguém os homenageia. São fantasmas vivos, esquecidos por um país que preferiu apagar sua existência. A história oficial nunca dirá seus nomes. Os monumentos da vitória não terão seus rostos. Mas sem eles, talvez a vitória soviética nunca tivesse existido. Um soldado anônimo deixou gravado num pedaço de madeira antes de morrer: "Não temo o inimigo, temo o esquecimento." Décadas depois, historiadores encontrariam restos de uniformes sem insígnias nas florestas de Smolensk, em campos de gelo no Cáucaso, em crateras ao redor de Stalingrado. Ossos sem nome, medalhas quebradas e cartas que jamais foram enviadas. Esses homens foram sacrificados não apenas por uma guerra, mas por uma ideia: a de que o medo pode substituir a coragem. Mas o medo não constrói heróis, apenas mártires. O sol nasce sobre o campo gelado. O vento sopra sobre os capacetes enterrados na neve, e o eco de milhares de vozes perdidas parece repetir uma única pergunta: valeu a pena? E enquanto a história celebra os grandes generais, os estrategistas e os tanques, talvez o verdadeiro símbolo da vitória soviética esteja justamente ali, entre os anônimos, entre os esquecidos, entre os que lutaram não por glória, mas por uma segunda chance de existir. Se esta história mexeu com você, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda este canal a continuar resgatando as histórias que o mundo preferiu esquecer. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas batalhas que o tempo tentou apagar. Porque aqui, cada história esquecida renasce em som e imagem, e cada voz calada volta a ecoar pela história. Comente abaixo. Você acha que os batalhões penais foram heróis ou vítimas? Sua opinião mantém viva a memória dos que não tiveram direito de falar.